Boa noite a todos. Chegou o momento do nosso Evangelho da noite de hoje. Vamos juntos com a equipe espiritual encarregada deste trabalho ouvir os ensinamentos, orando para que possamos compreendê-los e força e fé para praticá-los. Agradecemos por esses instantes, esses momentos de luz e de paz. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Faremos agora a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 8, segundo e terceiro parágrafos. Desigualdade das riquezas. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a dá a pessoas incapazes para fazê-lo frutificar para o bem de todos. Aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse por sua própria experiência a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços e de sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente, nem ao bem, nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva, por isso a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar serviço dela e provar o uso que dela sabe fazer. Mas como há impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que, aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia e o aprimoramento do globo com isso sofreria. Cada um a possui a seu turno. Quem não a tem hoje, já a teve ou terá numa outra existência. E quem a tem agora, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Deplora-se com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem de sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e se pergunta se Deus é justo em dar riqueza a tais pessoas. É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens na terra. Mas se, em lugar de limitar a visão da vida presente, considerasse o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre, pois, não tem mais motivo para acusar a providência e nem para invejar ricos, e os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Se dela abusam, não será nem com os decretos, nem com as leis santuárias que se remediará o mal. As leis podem momentaneamente mudar o exterior, mas não pode mudar o coração. Por isso, ela não tem senão uma duração temporária e são sempre seguidas por uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se regerem pela lei da caridade. Caríssimos irmãos, para que compreendamos o Evangelho de hoje, lembremos que Deus deu a nós espíritos o livre-arbítrio, através do qual Ele faz a sua evolução, segundo, claro, a sua vontade, de acordo com as necessidades aqui vivenciadas. Quis que Ele, assim, desenvolvesse todo o seu potencial intelectual e moral no esforço de descobrir, criar, realizar, renovar. A fortuna, então, é um meio de evolução moral, um meio de ação para o progresso. Todos a experienciam no decorrer das reencarnações, horas horas outros, a fim de aprender a usá-la com inteligência e sabedoria. Se todos a tivessem ao mesmo tempo, ninguém trabalharia e a terra não progrediria. Assim,
todos a possuem por sua vez, e segundo as revelações dos Espíritos, muitos temem tê-la, pelas consequências já sofridas, pelo mau uso que delas fizeram. Se todos não podem ser igualmente ricos, isto não quer dizer que sempre terá de haver pobreza. Quando todos trabalharem visando o bem geral, ninguém viverá sem um mínimo que lhe permita satisfazer as suas necessidades básicas, como educação, instrução, saúde, alimentação, moradia, um lazer saudável, vivendo com dignidade. Isso será conquistado pela humanidade que permanecerá na Terra quando ela for um mundo de regeneração. Kardec afirma que a pobreza na Terra é para uns prova de paciência e de resignação, da mesma forma que a riqueza para outros é prova de caridade e abnegação. Desse modo, fica bem claro que sem a lei da reencarnação, a desigualdade das riquezas não tem uma explicação no contexto do amor, da sabedoria e da justiça de Deus. Ela é justificada pela possibilidade e necessidade de todos a experienciá-la, assim como a pobreza para o desenvolvimento espiritual de cada um. Nas leis divinas não há privilégio e nem favores. Todos os habitantes da Terra, tendo de fazer sua evolução, experimentam igualmente, na existência certa, segundo suas capacidades, as experiências adequadas para a continuidade desse processo. Lembremos que a fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmo quando os homens se dirigirem pela lei da caridade. E os homens só viverão essa lei quando eliminarem de si essas duas chagas da humanidade, através da educação, não aquela educação que tem de fazer homens instruídos, mas aquela que tem de fazer homem do bem. Nenhuma revolução, nenhuma lei humana alterou o íntimo das pessoas. A educação e a autoeducação na melhoria de cada um é a que vai levar os homens a saberem usar os bens materiais no desenvolvimento espiritual de si próprio e do mundo em que habita. Finalizando o Evangelho da noite de hoje, nós unimos os nossos pensamentos com a equipe encarregada para a fluidificação das águas de todo o planeta. Que ao usufruirmos dessas águas, possamos receber todas as benesses necessárias à nossa vida. E agradecemos mais uma vez a oportunidade de todo esse momento de paz, de energia e reflexão. Que assim seja. Boa noite.